falar sobre tudo com Deus. Quando a gente pede perdão para Deus, nós confessamos nossos pecados, nós pedimos perdão por alguma coisa. Quando a gente está feliz e a gente conta para Deus alguma coisa, ainda que Deus já saiba o que aconteceu, ainda que Deus tenha abençoado a gente, isso é uma relação de amizade. Essa é a oração, é um relacionamento com Deus. Nós podemos dividir a oração, pensando mais sistematicamente em alguns tipos, porque, como eu falei no começo, a oração é uma conversa com Deus. Mas nós podemos pensar em tipos de assuntos que a gente fala com Deus. Então, pensando dessa forma, a gente pode pensar em alguns tipos de oração. Eu listei alguns tipos de oração, por exemplo, orações de louvor. Então, quando a gente louva a Deus, quando a gente engrandece o nome de Deus, nós estamos fazendo uma oração de louvor. Por que eu falo disso? Porque algumas pessoas pensam que orar é somente pedir alguma coisa para Deus. Elas só chegam diante de Deus para pedir alguma coisa para Deus. Algumas outras pessoas acham que orar é somente agradecer a Deus por tudo. Eu já ouvi algumas pessoas falando que elas não pedem nada, nunca pedem nada para Deus, porque Deus já dá tanta coisa que elas nunca pedem nada para Deus. E não é assim. Numa relação, uma relação entre pai e filho, muitas coisas são faladas, muitos assuntos são tratados de muitas formas. Então, se até Jesus, que era Jesus, pedia, por que nós, que somos tão pequenos, não podemos pedir também ou falar outras coisas? Então, oração de louvor, quando nós louvamos a Deus, oração de gratidão, quando nós agradecemos por algo que Deus deu pra gente, ou por algo que Deus vai fazer pra gente. Algumas pessoas agradecem já crendo que Deus vai fazer alguma coisa. Oração de confissão, quando a gente confessa algum pecado, confessa alguma coisa, fala para Deus alguma coisa que nós estamos passando, ou pensando, ou vivendo. É uma oração de confissão. Oração de intercessão, quando a gente ora não por nós, mas quando a gente ora em favor de outra pessoa, seja um filho, seja um pai nosso, seja uma mãe, seja um amigo, seja alguém que a gente nem conhece, que a gente só sabe o nome da pessoa, sabe alguma coisa que ela tem passado. É uma oração de intercessão também. Então, oração por alguma instituição, por um país, a oração de intercessão. A oração de clamor e súplica, quando a gente derrama nossa alma diante do Senhor e nós clamamos a Ele, nós buscamos a Ele, pedindo algo para Ele que tá doendo no nosso coração, nós suplicamos a Ele, imploramos para Ele alguma coisa. Oração de lamento, quando a gente está tão triste, que a gente lamenta alguma coisa, que a gente chora diante do Senhor, nós podemos lamentar alguma coisa. Oração imprecatória, como dá alguns salmos imprecatórios, que é quando tem alguém irado com alguma coisa, ele fala alguma coisa como o salmista, que orava, que falava para Deus, tinha orações, que era o objetivo de alguma pessoa morrer, de alguma coisa assim. Então são tipos de orações que nós podemos fazer. Existem muitos outros tipos, nós podemos falar sobre tudo com Deus. Quando a gente pede perdão para Deus, nós confessamos nossos pecados, nós pedimos perdão por alguma coisa. Quando a gente está feliz e a gente conta para Deus alguma coisa, ainda que Deus já saiba o que aconteceu, ainda que Deus tenha abençoado a gente, mas a gente fala com Deus. Isso é uma relação de amizade. A oração, não esqueça, a oração faz parte de uma relação de amizade, de relacionamento entre amigos, entre pai e filho, entre um rei e um servo. Essa é a oração, é um relacionamento com Deus. E a pergunta, se Deus é onisciente, por que a gente deve orar? Se Deus já sabe de tudo, por que a gente deve orar? O salmista fala, antes que a palavra saia da minha boca, tu já conheces ela, Senhor. Então por que a gente tem que orar se Deus já conhece todas as coisas? Por que a gente tem que fazer isso? Então a nossa oração ela revela pelo menos 4 coisas. Ela demonstra pelo menos 4 coisas para Deus. A primeira delas é a nossa fé. Então quando a gente ora, a gente está colocando a nossa fé em ação. Quando a gente ora, a gente está ativando a nossa fé. A gente está falando, eu acredito que Ele está ouvindo e que Ele pode me responder. Quando a gente ora também, a gente está demonstrando a nossa humildade, porque a gente fala assim
Deus, eu não consigo fazer isso aqui, por isso eu estou pedindo para Ti. Eu tenho limite, eu sei até onde eu vou, então por conta dos meus limites, eu peço isso aqui para Ti, eu falo isso aqui para Ti. Isso demonstra a nossa humildade diante do Senhor. A nossa obediência também é demonstrada, porque a própria palavra de Deus vai incentivar, vai dizer que nós devemos orar. Orar pedindo, orar sem cessar, nós devemos orar. Então isso demonstra a nossa obediência a Deus. Também demonstra a nossa dependência dele. Assim como um filho que depende do pai para que coisas dele receba, assim também nós, quando nós oramos, nós demonstramos a nossa dependência do Senhor. Isso agrada o coração dele. E Deus responde à nossa fé, como eu falei no começo, no outro vídeo. Deus não responde à nossa necessidade, Deus responde à nossa fé. Deus responde quando a gente ora, quando a gente fala aquilo com fé. Então é por isso que nós devemos orar, ainda que Deus saiba de todas as coisas, ainda que Deus já conheça tudo, ainda que Deus saiba o que a gente está pensando, ainda que Deus saiba o que a gente vai falar, ainda que Deus saiba o que está se passando com a gente, mas Deus quer ouvir a nossa oração, porque isso também faz parte de um relacionamento. Quando Deus chega no Jardim do Éden, e Eva e Adão já pecaram, e ainda assim ele ainda pergunta, por quê? Porque isso é relacionamento. Ele já não chega julgando, dando castigo deles, não. Quando Deus chega com Caim, né, depois de ter matado Abel, Deus sabia o que Caim tinha feito, mas ele chega perguntando, por quê? Porque isso gera relacionamento. Deus quer ver como a gente vai reagir. Então, um relacionamento exige, imaginem vocês, um pai e um filho, onde o pai dá tudo para o filho não precisa falar com o pai, não precisa pedir nada, o pai já sabe o que ele precisa e dá, vai dando para ele, vai dando para ele. O filho vai ser apenas um recebedor, vai ficar feliz e não vai talvez se importar com o pai, não vai se importar porque o pai está dando, ou porque o pai não está dando, porque às vezes a gente pede coisas que Deus não dá pra gente, né? E isso é o nosso tópico daqui a pouco que a gente vai falar. Então é importante da gente orar, falar com Deus, né? Clamar a Deus e fazer com que Deus responda a gente, esperar com que Deus responda, ter a expectativa de que Deus responda a gente. Deus tem muitas formas de responder a gente, muitas formas, muitas formas. Nós temos uma forma de orar, mas Deus tem muitas formas de responder a gente. Então, quando a gente ora, a gente deve ter expectativa de receber uma resposta de Deus. Deus tem o seu tempo para responder. Às vezes é na hora, às vezes demora um pouquinho, às vezes demora um pouco mais, mas Deus sempre responde as nossas orações. Então, é a questão aqui importante. Deus sempre dá aquilo que a gente pede, né? Deus sempre faz aquilo que a gente está orando, pedindo para Ele fazer. E é por quê? Porque algumas pessoas vão pensar assim, aquele texto, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então Mateus também a gente vai falar parecido. E as pessoas pensam, tudo que eu pedir, Deus vai fazer. Só que Deus, elas vão viver na vida delas e elas vão aprender que não é assim. Por quê? Porque às vezes a gente pede coisas que não é da vontade de Deus. Às vezes a gente pede coisas que não vai glorificar a Deus. Às vezes a gente pede coisas que vai contra a sua palavra, contra a sua vontade, né? Às vezes a gente pede coisas que vai fazer mal para a gente. Então Deus não vai responder. Deus não responde. Então isso é uma coisa importante da gente saber. Isso é algo importante. Nem sempre tudo que a gente vai pedir para Deus, Deus vai dar para a gente. Nem sempre todas as coisas que a gente está orando e clamando para Deus, Deus vai dar para a gente. Porque Deus tem planos maiores do que os nossos. Então, às vezes a gente vai falar alguma coisa, pedir alguma coisa para Deus que não está se encaixando no plano dele. E Ele não vai dar. Não porque Ele não gosta da gente ou porque Ele não nos ama. Exatamente pelo motivo oposto. Exatamente porque Ele ama cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para a gente e Ele sabe o melhor tempo para abençoar a gente, para dar. Às vezes Deus vai responder para a gente, não, ainda não. Ainda não é o tempo de você ter isso. Mas eu fico pensando às vezes, né? Imagina José, né? Quanto tempo ele deve ter orado e falado com Deus assim, poxa, Deus me tira daqui, da casa desse homem que eu sou escravo.
ou então depois da cadeia, né, ele deve ter pensado, me tira dessa prisão aqui que eu estou vivendo, mas Deus falava, ainda não é o tempo, ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. Às vezes eu penso, se Davi não orava assim, pensava, poxa Deus, o Senhor já me prometeu que eu vou ser rei, me faz subir no trono já, me faz ser rei, tira a saúde lá talvez, né? Mas me faz ser rei, eu estou sofrendo tanto, passando por tanta coisa aqui, por perseguição, por tanta coisa. Deus falando, ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. A bênção vai chegar, mas ainda não é o tempo. Então, nem tudo que a gente pede para Deus, Deus vai fazer. Às vezes Ele não vai fazer, porque aquilo não vai ser bênção para a gente. Às vezes Ele vai fazer, mas não naquele momento que a gente está querendo. Às vezes Ele vai fazer, mas não do jeito que a gente está querendo. Então, a gente precisa ter sabedoria quanto a isso. A gente deve pedir como um representante de Jesus, sim, mas quando a gente pede segundo a vontade dele, quando as coisas se encaixam, a vontade dele no nosso pedido, a gente recebe. E ele tem um jeito dele, ele tem um tempo dele, a gente tem que ter maturidade para saber que Deus tem o tempo dele e o jeito dele para responder às nossas orações. Nem sempre é do jeito, porque Deus não quer ter filhos mimados. É uma história interessante, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles iriam morrer na fornalha. E eles falaram para o rei, se Deus quiser salvar a gente, Ele vai salvar. Se não quiser, Ele não vai salvar. E a gente não vai se prostrar. Então eles eram maduros o suficiente para saber que Deus poderia livrar eles daquela fornalha da morte, ou Deus poderia não livrar eles da morte. Eles eram maduros o suficiente. Outra história, e Deus livrou eles. Outra história, antes de Pedro ser preso para ser morto, né, naquele episódio que eu falei, que está descrito em Atos, que ele está preso entre dois homens e tem dois na porta também protegendo, e o anjo entra, tira ele da cidade. Antes disso, Tiago tinha morrido pelo mesmo homem que prendeu, se não me engano, Herodes. E a gente pensa, será que a igreja não orou por Tiago? Será que a igreja só orou por Pedro, por isso que Deus só livrou a Pedro? Eu acho que não. Eu acho que também a igreja deve ter orado por Tiago. Mas Deus não livrou Tiago. Deus livrou, mas Deus livrou Pedro. Então Deus tem planos em que às vezes a gente não entende. Talvez a gente não vai entender agora. Talvez a gente vai entender só lá pra frente. Talvez a gente não vai entender. Nem tudo Deus explica pra gente. Mas a gente tem que saber que Ele ama a gente e que Ele cuida da gente. Outro ponto. Como a gente deve orar? Né? Às vezes algumas perguntas, eu ouço algumas pessoas falando assim, não sei orar. Não sei orar, fulano, ore aí, não sei orar. E às vezes elas falam isso por vergonha de estar orando em público, às vezes elas falam isso sinceramente, falando, não sei orar. Né? Não sei falar as palavras que vocês falam, não sei. E a Bíblia vai ensinar pelos exemplos, né? Pelos exemplos de como as pessoas oravam. E como eu falei, oração é uma conversa. É eu falar com Deus, é eu abrir minha boca, ou então eu pensar, eu me comunicar com o Senhor, que Ele está me ouvindo. Então eu posso usar minhas palavras, sejam simples, sejam complexas. Eu posso falar de modo rápido, de modo devagar. Eu posso orar ajoelhado, eu posso orar em pé, posso orar deitado, posso orar de todas as formas. Uma vez eu ouvi alguém falando que só podia orar ajoelhado, mas não tem uma base bíblica para isso. A gente pode orar, se Paulo fala que a gente deve orar sem cessar, o nosso relacionamento tem que ser com Deus, né, o tempo todo. Então, às vezes a gente vai estar em pé, às vezes a gente vai estar sentado, às vezes a gente vai estar ajoelhado, às vezes a gente vai estar deitado. Então, não tem uma forma específica e exata pelo qual a gente deve orar. Tem pessoas que pensam, eu só posso orar se eu abrir a minha boca e falar. Não, eu também posso deixar minha boca fechada e pensar e falar com Deus pelos meus pensamentos. Posso fazer isso. Então não tem uma forma correta, não tem as palavras certinhas para orar. Deus ele ouve, ele se agrada de uma oração com um coração sincero. Seja de palavras complexas, para quem tem um vocabulário jamais erudito, seja de uma criança que não tem um vocabulário grande e ela usa as palavras delas, pouquinhas, pequenas, simples. Deus ouve as orações também. Então,
tem uma estrutura, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, onde tem adoração, onde tem o pedido que a vontade dele seja feita na terra, onde tem um pedido por nossas necessidades, quando ele fala, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então ele está falando, vocês podem orar pelas necessidades de vocês, né? Perdoa os nossos pecados, Deus sabe que nós erramos todos os dias, então a gente deve diariamente pedir perdão pelos nossos pecados. E lembrando, assim como nós perdoamos, né? A gente tem o nosso direito, o nosso dever de perdoar também os outros. Então é importante, Jesus ensinou isso. Mas às vezes tem orações, né? A Bíblia fala que Ana, esposa de Elcana, estava orando diante do profeta e ela só mexia a boca e ele achou que ela tivesse embriagada, mas ela estava derramando o seu coração diante do Senhor. Aquilo era uma oração, Deus respondeu a oração dela. Então a forma de orar pode ser muitas formas da gente orar, dependendo de onde a gente está. Às vezes a gente está num culto, então a gente vai ter momentos que a gente vai orar em pé, a gente vai ter momentos em que a gente vai se ajoelhar. Cada momento é uma coisa diferente. Às vezes a gente vai estar sentado e a gente vai orar. Então a gente não tem que se prender numa forma ou em outra forma. O importante é a gente manter o relacionamento com Deus pela oração. Quanto tempo a gente deve orar? Né? Nosso último ponto para a gente encerrar essa parte sobre oração. Então não tem um tempo específico. Algumas pessoas falam, a pessoa tem que orar pelo menos 2 horas por dia. Eu já ouvi gente falando isso. Eu já ouvi gente falando também, olha, tem que orar pelo menos 1 hora por dia, porque Jesus falou para os discípulos, não pudesse aguentar nem 1 hora comigo. Mas eu digo para vocês, não tem um tempo. Se Paulo fala que a gente deve orar sem cessar, a gente deve estar em constante comunicação com Deus. Tem os momentos que a gente vai se separar, e a gente vai se fechar em algum lugar, ficar sozinho em algum lugar. Sim, a gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso, Jesus ensinou isso. Mas ele não estipulou um tempo para a gente fazer isso. Então algumas pessoas que estão começando na fé, talvez começariam com 5 minutos, 10 minutos, depois vai aumentando para 30 minutos, para 40 minutos, 50, 1 hora, 2 horas, uma noite toda de oração. Então varia, mas não tem um horário específico, a Bíblia não vai determinar um período específico de tempo para que aquela oração seja feita, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não tem. Né? Então você deve olhar para a sua necessidade, para a sua volta e passar um tempo a sós com Deus é importante, a gente deve fazer isso, mas no nosso dia a dia a gente tem que estar em constante oração, sempre falando com Deus, sabendo que Ele sempre está perto da gente e que Ele sempre vai estar ouvindo aquilo que a gente vai falar, porque Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai, Ele quer ouvir o que a gente está falando, Ele se importa com o que a gente está falando.